Olá, estamos de volta com a nossa reflexão bíblica neste programa da Segunda Igreja, que por muitos anos neste canal tem procurado trazer uma palavra de encorajamento à nossa querida cidade de Petrópolis. Antes da nossa costumeira reflexão, deixe-me convidar a todos os de Petrópolis, para agora, nesta segunda-feira, dia 19, em frente à Câmara Municipal, às 7 horas da noite, 7h30 da noite, nós vamos ter ali uma programação em alusão ao Dia da Bíblia, que é comemorado neste mês de dezembro. Então, todos os que amam a Bíblia, de todas as expressões de fé, estão convidados. Não é uma programação da minha igreja, mas estaremos lá dando nosso apoio e convidamos ou repetimos o convite que está sendo feito para que comemoremos o Dia da Bíblia. Eu posso ainda lembrar a você, como é de costume todos os anos, a Segunda Igreja, no dia 25 de dezembro, apresenta uma cantata pelo coral Celebrai. Então, no dia 25, às 7 da noite,
se você pode estar conosco, certamente será inspirador para você e uma alegria para toda a nossa igreja. No último programa, nós conversamos sobre aquele centurião, aquele capitão, que tinha um empregado que era muito querido, mas que estava muito doente, estava à morte. E esse capitão, conforme diz Atos, ou digo Lucas capítulo 7, ele ouve que Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum. Então ele manda os amigos, os anciãos dos judeus, persuadirem ou tentarem persuadir Jesus para que Jesus fosse até a sua casa e curasse o seu empregado. Pois bem, Jesus então se deixa convencer com os argumentos daqueles anciãos, daqueles idosos, aquelas autoridades dos judeus, e Jesus segue em direção à casa desse capitão. Esse capitão então manda alguns amigos a encontrar Jesus no caminho e diz o seguinte: Senhor, não é necessário que o Senhor venha até a minha casa. Na verdade, eu sei como as coisas funcionam, eu sei como que a autoridade funciona. Eu mando um empregado fazer uma coisa, ele faz, eu mando o outro fazer outra coisa, ele faz. Então, eu entendo isto, basta que o Senhor diga uma palavra. Se o Senhor disser aí que o meu empregado seja curado, ele será curado. Então, eu não sou nem digno de receber o Senhor na minha casa. O Senhor Jesus ficou impressionado com a fé desse centurião, desse capitão, e disse: tá bom, vai ser como você está dizendo. E quando Jesus disse isso, o moço ficou curado lá na casa desse capitão. Isso é muito rico, uma lição muito preciosa para todos nós. Nós conversamos então no último programa sobre essa história e o fato, um argumentozinho que esses anciãos tinham usado para persuadir Jesus, para tentar persuadir Jesus. Eles disseram: esse moço merece que o Senhor faça isso por ele, porque ele ajudou inclusive a construir o templo. Então a gente destacou no último programa a importância da gente achar tempo para as coisas de Deus e a gente não ficar o tempo todo da nossa vida cuidando exclusivamente dos nossos, podemos chamar, projetos pessoais, minha faculdade, lavar o meu carro, cuidar das minhas finanças, ou mesmo cuidar da minha família, mas a gente exclui o aspecto devocional da vida. Então, tudo que é relacionado à igreja, Deus, Bíblia, oração, você passa um apagador, você tira da sua agenda, retira da sua agenda. Então, a sua vida passa a girar em torno apenas do que nós chamamos das coisas temporais, das coisas deste século, deste tempo, as coisas desta vida, e a gente exclui tudo que é relacionado à espiritualidade, à vida devocional. Então eu entendo que você percebe que eu não estou falando de igreja A ou de igreja B, mas da vida devocional. Nós não somos apenas este tempo. Você concorda comigo que nós não somos como um cachorrinho, ou uma galinha, que a gente entende que morreu, morreu. Nós somos diferentes do cachorrinho, nós somos diferentes de um animalzinho. Nós temos algo a mais. Então, há uma alma, há uma eternidade, há algo que precisa ser contemplado, que precisa ser atendido. Então, esse centurião cuidava da sua rotina, dos seus empregados, dos seus afazeres, mas ele ajudou a construir o templo. Não é precioso isso, que ele tenha achado tempo para construir um templo, a igreja? Jesus destacou e se deixou, inclusive, persuadir por esses anciãos e foi à casa dele. Há muitos exemplos na Bíblia de que Deus está reconhecendo ou valorizando esse viés, digamos, espiritual. Lembra da história do bom samaritano? O bom samaritano, que nem era um religioso,
Mas ele, na sua agenda, na sua viagem, ele parou para socorrer alguém que precisava. E Jesus destaca isto. O caso do Cornélio, que era um outro que não era cristão, mas ele dava esmolas, fazia orações. Então, você não precisa ser necessariamente membro da minha igreja, da igreja que eu frequento, mas você precisa reconhecer que você é mais do que um cachorrinho. Você tem uma alma, você tem um espírito, você tem um Deus criador a atender. O salmista dizia: a minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu vou estar diante do Deus vivo? Não é? Então tem que atender também a esta área. O que é fanatismo? Fanatismo é quando uma pessoa fica se dedicando, fanatismo religioso, exclusivamente às questões espirituais, vive de oração e de Bíblia e menospreza outros aspectos importantes como a saúde, a família, a sociedade, a cidadania, a higiene, tá certo? Agora, quando você só fica nessas outras coisas e não cuida do espiritual, óbvio, alguma coisa fica faltando. Então, hoje eu quero continuar nesse texto, nessa história, mas chamar a sua atenção para um outro detalhe. O detalhe de que duas agendas, ou várias agendas, como sempre acontece, estão envolvidas aqui nessa história. Primeiro, a agenda desses anciãos, que foram falar com Jesus, para dizer para Jesus que ele deveria atender o pedido desse capitão. Então, esses homens deixaram os seus afazeres e foram estar com Jesus para interceder por esse capitão, que era uma pessoa digna, que era uma pessoa bondosa, na maneira deles verem. Temos também a agenda daquele enfermo. Qual era a agenda dele? Ele estava na cama, quase morrendo. A agenda dele tinha um único item: ficar bom, ter uma nova chance, recuperar a saúde. A saúde, ou a recuperação da saúde, era a agenda dele. Não importava se os remédios eram amargos, não importava o preço dos remédios, a agenda dele era a recuperação da saúde. Temos a agenda do capitão, um homem muito ocupado, um homem com muitos empregados, e ele para tudo para mandar buscar socorro para o seu empregado estimado. Temos a agenda dos amigos desse capitão que vão para o que estão fazendo, para irem a pedido do capitão a Jesus, para dizer: Senhor, não é necessário que o Senhor venha à minha casa, basta o Senhor dar uma ordem e o meu empregado ficará curado. Temos a agenda de Jesus. Jesus estava entrando na cidade quando ele recebe um pedido. Então ele para aquela agenda, aquele programa, e ele vai agora atender a um pedido específico deste capitão. Eu quero chamar a sua atenção no programa de hoje, que estamos terminando o ano, estamos pensando na agenda de 2017. Eu queria chamar a sua atenção a uma reflexão sobre isso. Qual que é o seu programa de vida? Eu não estou falando de agenda como compromissos, ir ao dentista, levar o carro para consertar, não estou falando disto. Eu estou falando do seu programa de vida. Como é que está o seu programa? Eu vou usar a agenda apenas para ilustrar, para simbolizar a nossa programação de vida. Para onde que eu estou indo? O que é que eu estou indo a fazer? Não é? Qual que é o meu projeto de vida? Então, cada um de nós tem o seu programa de vida, a sua agenda de vida. E os nossos pensamentos com relação a 2017 têm a ver com esse projeto maior para a nossa vida inteira. Então, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que aquele capitão quebrou a sua agenda, digamos, a sua rotina, para priorizar a agenda do enfermo, que era o seu empregado. Os amigos dele quebraram a rotina, o que estavam programado
estava programado fazer para atender um pedido dele de ir a Jesus, interceptar Jesus no seu caminho. O próprio Senhor Jesus quebra a sua agenda para atender o pedido desse capitão, para atender o pedido dos anciãos, para atender a necessidade daquele enfermo. Então, a quebrar a nossa agenda faz parte da nossa vida. Você pode imaginar uma pessoa inflexível, ela coloca algo como meta e então segue sem se desviar nunca para uma prioridade maior? Veja quando aquele avião caiu lá na Colômbia e foram fazer aquela cerimônia, aquela homenagem lá no campo do Chapecoense. Você viu quantas pessoas quebraram a agenda? O presidente, o técnico da seleção brasileira, artistas, todo mundo quebrou a agenda, porque era algo que chamava mais a atenção. Então, a gente quebra a agenda da gente para aquilo que a gente considera importante. Jesus quebrou a sua agenda porque era importante socorrer aquele enfermo. O capitão quebrou a sua agenda porque era importante interceder, pedir, buscar ajuda para o seu enfermo. Então, quebrar a agenda por algo que a gente acha importante é uma grande demonstração de que a gente não é só o nosso próprio projeto, né? Estou realizando, estou acumulando, estou enriquecendo e por nada eu quebro a minha agenda, nem pela minha mãe, nem pela minha esposa, nem por uma pessoa que está sofrendo. Aquele samaritano que estava seguindo a sua viagem, ele quebrou a sua agenda para socorrer o moço que tinha sido assaltado e estava lá caído à beira do caminho. Já aqueles outros dois não quebraram a sua agenda. A briga, a queixa do Senhor é porque num momento nobre de necessidade eles não quebraram a sua agenda. E então eu concluo a nossa palavra perguntando: Jesus quebrou a sua agenda em função de uma pessoa, mas eu estou disposto a quebrar a minha agenda por Jesus? Você está disposto a quebrar a sua programação de vida por Jesus? Não é isto uma expressão de culto? Não é a oração um pedido para que Deus quebre a sua agenda e nos socorra? Por que eu posso orar todos os dias: Senhor, quebre a sua agenda em função da minha necessidade, do meu pedido, mas eu nunca estou disposto a quebrar a minha agenda em função do pedido dele? Ele diz: eis que estou à porta e bato. Pare de ver televisão, venha cá, abra a porta. Quem abrir, eu vou entrar, eu vou cear com ele. Eu quero, nesse ano que se inicia daqui a pouco, quebrar mais vezes a minha agenda para atender a um desejo do Senhor. Nas madrugadas, quando acordar e sentir vontade de orar, eu quero quebrar a minha rotina, que seria virar para o outro lado e dormir, e me levantar para orar. Quando eu sentir um desejo de ir à igreja para cantar hinos a Deus, eu quero quebrar aquela agenda de fazer um churrasquinho, coisa assim. Eu quero ir à igreja, eu quero que Jesus quebre a sua agenda por mim, mas eu quero quebrar a minha agenda por Ele. Tenha uma semana abençoada.
O Seminário Batista do Sul chega a Petrópolis com a pós-graduação em Teologia e Ministério. A especialização é reconhecida pelo MEC e conta com aulas todas as segundas-feiras. Aprofunde-se também nos ministérios da sua igreja: louvor, células, EBD, missões, aconselhamento e tudo o que é preciso para atuar de forma eficaz. O curso será ministrado na Segunda Igreja Batista de Petrópolis, na Rua Tereza, número 150. Informações: www.seminariodosul.com.br.